Imagine que você pudesse guardar seu dinheiro de emergência com a segurança do governo, com liquidez total e retorno superior ao da tradicional poupança, e ainda com tecnologia moderna, resgatando via Pix 24 horas por dia, todos os dias. Esse é o conceito por trás do Tesouro Reserva, um novo título público anunciado pelo Tesouro Nacional que promete justamente isso: segurança, simplicidade e liquidez total, como um cofrinho seguro do governo. O Tesouro Reserva é um título do programa Tesouro Direto, criado para democratizar o acesso do investidor pessoa física aos títulos públicos federais. Diferente do Tesouro Selic tradicional, que já é usado por muitos para reserva de emergência, o Tesouro Reserva terá liquidez 24/7, possibilidade de resgate imediato via Pix e não terá marcação a mercado, o que significa que seu saldo não vai oscilar para baixo, mesmo antes do vencimento. Em termos simples, ele está sendo desenhado para ser uma alternativa segura e prática à poupança e às caixinhas dos bancos digitais. Mas a pergunta que move este vídeo é: se muitos investidores migrarem da poupança tradicional para o Tesouro Reserva, isso pode significar o fim da poupança como conhecemos? E isso pode afetar o financiamento imobiliário no Brasil? Vamos entender primeiro por que a poupança poderia ser impactada. A caderneta de poupança, tradicional no Brasil há décadas, oferece liquidez diária, isenção de imposto de renda e garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, até certo limite. Mas a realidade dos rendimentos tem mudado. Em períodos de juros altos, como tivemos nos últimos anos, os títulos públicos pós-fixados, especialmente os atrelados à taxa Selic, geralmente rendiam mais do que a poupança e com um risco considerado muito baixo, já que são garantidos pelo próprio governo federal. O Tesouro Reserva veio para ser ainda mais competitivo, rentabilidade potencial maior do que a poupança, pois acompanha a Selic, sem oscilações negativas no saldo, por não ter marcação a mercado, liquidez 24 horas por dia, aplicação mínima muito baixa, facilitando a entrada de pequenos investidores. Isso significa que, no papel, o Tesouro Reserva tem condições de canibalizar parte significativa dos depósitos em poupança, especialmente daqueles que hoje usam a poupança como reserva de emergência ou primeiro investimento. A promessa de mais rentabilidade e liquidez pode fazer muita gente migrar para o Tesouro Reserva. Esse movimento não é apenas teórico. A própria lógica dos mercados financeiros evidencia que os investidores tendem a buscar alternativas mais rentáveis e com baixo risco quando estão disponíveis. Pesquisas acadêmicas indicam que investidores de varejo se movem entre ativos de renda fixa conforme o retorno e a liquidez mudam no tempo. Aqui chegamos a uma questão central. Qual é o papel da poupança no sistema de crédito imobiliário brasileiro? Tradicionalmente, os depósitos de poupança cumprem duas funções essenciais: fonte de recursos para os bancos, que transformam esses depósitos em capital para emprestar, inclusive para crédito imobiliário, base de funding barato para o sistema financeiro, pois são recursos estáveis e de baixo custo. Quando um depositante transfere sua poupança para o Tesouro Reserva, isso significa que aquele dinheiro deixa de estar disponível para os bancos. E, ao desaparecer dos depósitos bancários, ele não está mais ali para ser emprestado. Isso pode afetar a capacidade dos bancos de financiarem empréstimos imobiliários com recursos baratos. Diversos estudos apontam que as fontes de funding para crédito imobiliário são sensíveis à composição dos depósitos bancários e às políticas de crédito. Se a liquidez dos bancos diminui, porque menos dinheiro está depositado, e se a poupança perde relevância, os bancos podem elevar custos ou restringir crédito imobiliário para compensar a diferença. Ou seja, em teoria, se a migração da poupança para o Tesouro Reserva for massiva, os bancos podem enfrentar menos recursos baratos para emprestar, pressão para aumentar juros ao consumidor em financiamentos de longo prazo, como imobiliário, maior dependência de outras fontes de capital mais caras para manter suas operações de crédito. Isso nos leva diretamente ao questionamento central da narrativa. Será o fim do modelo tradicional de financiamento imobiliário brasileiro? Antes de concluir que estamos diante de uma revolução no financiamento imobiliário, precisamos entender algumas nuances importantes. 1. A poupança não financia tudo.
Apesar de sua importância histórica, os depósitos em poupança representam apenas uma parte do funding total dos bancos. Instituições financeiras também captam recursos por meio de CDBs, letras hipotecárias, letras imobiliárias, fundos de investimento e até no mercado internacional. 2. Tesouro Reserva não necessariamente elimina a poupança. Mesmo que o Tesouro Reserva seja atraente, muitos depositantes podem continuar usando a poupança por sua simplicidade, isenção de IR ou por hábito. Uma migração completa é improvável no curto prazo. 3. Regulação pode intervir. Autoridades financeiras, como o Banco Central e o próprio Tesouro, acompanham a evolução desses produtos e podem adotar mecanismos regulatórios para evitar desequilíbrios severos no sistema financeiro. 4. Os bancos podem reagir. Se perceberem perda de depósitos, os bancos podem aumentar as taxas pagas em outros produtos para manter funding, por exemplo, CDBs ou letras financeiras, o que pode mitigar parte da migração de recursos. Portanto, embora o impacto exista, o cenário mais provável não é um apagão do crédito imobiliário, mas sim uma adaptação no sistema financeiro, com aumento da competição por recursos e potencial elevação do custo para empréstimos de longo prazo. O Tesouro Reserva representa uma mudança significativa no mercado brasileiro de investimentos, especialmente para pessoas físicas que buscam segurança, liquidez e rentabilidade melhor do que a poupança tradicional. A migração de depositantes para esse novo título pode reduzir parte dos recursos disponíveis nos bancos, pressionando fontes tradicionais de funding para crédito imobiliário. Isso pode tornar mais caro o crédito ou alterar seus mecanismos de oferta, mas dizer que isso causaria o fim do financiamento imobiliário no Brasil é um exagero. O que parece mais provável é uma reconfiguração do ecossistema financeiro. Mais competição por recursos dos investidores. Bancos buscando novas formas de captar recursos. Investidores tendo mais opções e maior poder de escolha, especialmente para a reserva de emergência. Em outras palavras, o Tesouro Reserva não mata a poupança e o financiamento imobiliário, mas força uma evolução no sistema financeiro brasileiro, com impactos importantes que ainda vão se desenrolar nos próximos anos.